Pascal, se estivéssemos lidando com atores absolutamente racionais, claro. Claro, se fossem racionais, toda essa guerra não teria começado. Mas não estamos lidando, primeiro, com atores racionais em Washington, e segundo, como vimos nas negociações, as pessoas ao volante não são americanas, são israelenses. Sabe, Israel concordou com esse, entre aspas, cessar-fogo com o Líbano. Isso não é realmente um cessar-fogo. E é simplesmente o governo libanês, de forma patética, traindo seu povo e entregando um terço do seu próprio país. Basicamente é um governo covarde. Se alguém não sabe o que significa Kisling, ou de onde vem a palavra, pesquise a história da Segunda Guerra Mundial na Noruega. O chanceler da Noruega, que era nazista após a ocupação alemã, tinha o sobrenome Quisling. Então ele ficou famoso, gostasse ou não. Não traia o seu próprio povo, em outras palavras. Pois é, eles traíram o próprio país e o Hezbollah continua lutando. Ninguém impediu isso. Então o que os israelenses fazem a seguir? European Union? Não sei. Mas o Líbano faz parte desse acordo. É um ponto de ruptura para esse acordo se os israelenses continuarem fazendo o que vêm fazendo, que é genocídio. Curiosamente, os israelenses, em vez de jogar uma parte do Líbano contra outra, como sempre fizeram, aliando-se aos cristãos contra os citas e deixando os sunitas em paz, começaram a massacrar todo mundo indiscriminadamente. Desta vez, eles estão indo para... E não é ocupação. É anexação sem a população. É genocídio e anexação de território. Mas essa é a moeda de troca. Sim, e Israel pode, claro, a qualquer momento arruinar qualquer processo que os Estados Unidos queiram seguir. Por outro lado, o cessar-fogo tem um prazo determinado. É um cessar-fogo de 15 dias, que acaba mais ou menos daqui a uma semana. E o Irã, a qualquer momento, pode dizer: 15 dias acabaram, vamos voltar a atirar. Ou seja, é uma cláusula de expiração da suspensão dos disparos. No geral, isso coloca uma pressão tremenda sobre Washington, não coloca. E em Moscou, o que se ouve sobre a avaliação do impacto desta guerra agora sobre os Estados Unidos? Deve haver gente em Moscou bastante animada por ver os Estados Unidos atolados num caso desses. Claro, estou sem dúvida. Isso não significa que Moscou queira sacrificar o Irã. Não quer. E está apoiando o Irã de forma ativa, na medida do possível, quando se está em conflito com 50 outros países. Ontem saiu uma lista de fabricantes de drones. European Union, espero que eles tenham entendido a mensagem de que serão alvos, mas provavelmente não. Fabricantes de... Na Europa, que fabricam drones diretamente para a Ucrânia. Infelizmente, acho que até começarem os ataques na Europa, eles não vão ouvir nada. Essas pessoas são surdas ao recado. Quero dizer, para ver o quão insanos são os líderes europeus e as pessoas que os apoiam, que são a maioria, e o quão fora da realidade eles estão. Eles faziam um exercício mental, meio que um exercício de planejamento, para se preparar para receber grandes baixas em combate. Verificavam hospitais, rotas de evacuação e coisas do tipo, para lidar com vítimas de uma grande guerra com a Rússia. Eles planejavam receber 1000 feridos por dia. Vocês estão loucos? No momento, a Ucrânia tem recebido cerca de 2000 feridos por dia. E a Rússia está lutando com um braço e uma perna amarrados, com mais 350.000 tropas que não foram engajadas esperando na retaguarda, além do restante das forças nas fronteiras. Se estivermos falando de uma guerra total com a Rússia vinda da União Europeia, de algum exército europeu que seria simplesmente a organização do Tratado do Atlântico Norte sem os Estados Unidos, estamos falando de mobilização em massa do lado russo e, obviamente, mobilização em massa do lado europeu. Seriam entre 30 e 40 milhões de pessoas lutando. Teriam dezenas de milhares de feridos por hora. E essas pessoas não têm qualquer noção de sanidade quando olham para isso. E ainda assim, é disso que continuam falando. E com a Hungria, voltando a ser basicamente um estado vassalo para von der Leyen,
Você está diante de guerra na Europa 100%. Ok, nada é 100%, mas é quase. Mas Veja, o mais nojento é que agora provocar os russos para atacarem essas instalações de mísseis e drones na União Europeia já faz parte do jogo, não é? Da mesma forma que tentar provocar a Rússia para atacar a Ucrânia fazia parte do jogo. No momento em que a Rússia entrou nesse território ucraniano em 24 de fevereiro de 2022, foi o dia em que estouraram as grandes garrafas de champanhe lá em Bruxelas. Do mesmo jeito, agora estão provocando a Rússia a atacar essas instalações de produção na retaguarda. Enquanto isso, continuam insistindo que não fazem parte da guerra. Nós não fazemos parte da guerra. Nós não fazemos parte da guerra. Estamos apenas apoiando a Ucrânia com todo esse equipamento. E ter o equipamento destruído lhes dará tudo o que precisam para... olha, nós estávamos certos. Os russos estão nos atacando. Nós dissemos desde o começo que eles nos atacariam e agora eles estão atacando. E agora todos nós precisamos lutar. Todos os 450 milhões de nós temos que ir lutar contra os russos. Quer dizer, esse é exatamente o lado doentio do jogo. Então, o que a Rússia faria contra isso? Bem, antes de mais nada, neste ponto a Rússia não tem escolha. O que vemos como estratégia deles, obviamente, é dobrar a produção de drones para o campo de batalha russo, sobrecarregar as defesas russas e atacar tudo dentro da Rússia. E mesmo que as defesas russas estejam à frente, você não consegue parar 100% quando coloca alvos suficientes na área. E embora os russos ainda estejam à frente e consigam mais ou menos lidar com a maior parte do que vem, se eles continuarem a aumentar a produção, não. A Rússia não consegue acelerar sistemas antiaéreos tão rápido quanto o Ocidente acelera a produção de drones. Então isso coloca a situação assim: ou a Rússia sobrevive, ou a Europa morre. Essa é literalmente a escolha. Pessoalmente, European Union voto na Rússia, considerando tudo, e mais 150 milhões de pessoas também. Então o governo terá apoio. O que eles não entendem, porém, é... isso, claro, vai se expandir muito rápido e vai se alastrar em ambas as direções. E o que eles vão enfrentar é um subcontinente com falta de gás, falta de petróleo, falta de alimentos. Vai piorar muito, porque quando isso se expandir com contra-ataques, ataques e mais contra-ataques, e isso vai acelerar, qual será o próximo alvo que a Rússia vai atingir? Se continuar a crescer, será a infraestrutura energética na Europa, será a liderança europeia. European Union não recomendaria ficar muito tempo no Parlamento Europeu ou na sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os russos voam rápido e atacam alvos em profundidade. E estou dizendo isso literalmente. No meu entender, se isso virar uma guerra total, eles decapitariam instantaneamente a liderança europeia. E a Rússia pode fazer isso, sem ao menos usar armas nucleares. A Rússia pode decapitar totalmente. Acho que eles nem se dão conta disso. Quero dizer, Ryan Mattel, European Union não trabalharia lá quando as coisas realmente começarem, porque é outra área que vai ser destruída. Mas, por enquanto, se os americanos forem uma fonte para a compra desses equipamentos, ao menos eles têm um respaldo de onde obter suprimentos. Qualquer coisa dentro da Europa está ao alcance de ataque da Rússia. E, no caso da fabricação de drones, você pode... estou pensando em drones pequenos ou na produção de armas leves. Você pode terceirizar várias pequenas fábricas e escondê-las em armazéns e lugares do tipo. Isso não dá para fazer quando se constrói equipamento pesado. Deixe a European Union começar por isso. Você precisa, obviamente, de grandes instalações de fabricação. Se você monta tanques ou veículos blindados, não dá para esconder isso. São alvos enormes que vão ser difíceis de esconder. Mas, novamente, a infraestrutura energética na Europa, quando você depende de gás natural liquefeito, é uma infraestrutura muito concentrada que pode ser facilmente destruída. Aí todos os navios metaneiros que você quiser podem até chegar, mas não terão onde descarregar. Você não tem instalações de armazenamento, porque um ataque pode destruir qualquer depósito de gás na Alemanha. Vai perfurar fundo o suficiente para que tudo exploda de uma vez. Quando você vê isso, é suicídio,
mas está lidando com pessoas que ainda não são racionais. A Rússia terá de agir com base em sua própria visão racional de sobrevivência. Sem falar que é um estado nuclear que você está tentando ameaçar de extinção. Isso normalmente provoca uma resposta nuclear, e a Europa simplesmente não sobreviveria a uma resposta dessas. Isso case zero. A Europa é uma gaiola pequena com muita gente dentro. Qualquer ataque dentro da Europa cobriria grandes extensões em termos de população. Sabe, num mundo racional, os europeus quereriam reduzir esse tipo de ameaça e esse tipo de medo imediatamente, certo? E desescalar, chegando a um novo ponto. Temos um acordo com os russos. Mas, infelizmente, não estamos num momento racional. Estamos num tipo de momento que é, digamos, parecido com uma revolução cultural. Se você comparar com o que os chineses fizeram há 50, 60 anos, certo? Às vezes, esses grandes grupos vão à loucura e se machucam. E a Europa está, neste momento, em um desses. Então, a pergunta para mim é: a Rússia consegue, de alguma forma, reduzir a guerra na Ucrânia e tirar esse brinquedo? Porque, a essa altura, os europeus estão usando isso como um brinquedo para fazer uma guerra por procuração. Quer dizer, claro, também por meio dos americanos, para canalizar a sua guerra por procuração contra a Rússia. E ouvimos o chanceler alemão recentemente dizer que fará o possível para encontrar todos os ucranianos em idade militar na Alemanha e mandá-los de volta para que possam ir morrer por esse projeto estúpido. Mas é isso que estão fazendo, mandando mais gente para o moedor de carne. É absolutamente desumano, é absolutamente horrível. Mas a estratégia de contraposição da Rússia poderia ser tentar reduzir a guerra na Ucrânia e tirar esse brinquedo de combate. Estamos falando de uma ofensiva na primavera ou no verão que poderia potencialmente conseguir isso. E, se sim, isso incluiria a Galícia. Bem, a Rússia já começou essa ofensiva de primavera em várias direções. O problema é que os drones predominam em todo lugar. As tecnologias antidrones estão avançando, mas ainda não chegaram ao ponto de realmente mudar muita coisa. Existem muitas tecnologias antidrones. Há drones contra drones que o exército russo tem, você os alinha com um drone inimigo, atira e a inteligência artificial nele o persegue. É um impacto cinético. Então seu drone simplesmente derruba o outro do céu. Há postos automatizados de metralhadoras, que rastreiam e destroem drones. Existem lasers que fabricantes chineses vêm usando em drones testados em campo no próprio campo de batalha. São muito eficazes. E muitas outras coisas. Mas, de novo, drones de ataque. Os drones com visão em primeira pessoa são muito baratos e fáceis de fabricar. Você pode montar uma linha de produção de drones com os conjuntos de chips certos. E há empresas chinesas vendendo algo como 2 ou 3 bilhões de dólares em chips para a Ucrânia. Agora, isso vai contra a linha oficial do governo, mas ainda está acontecendo. Isso vai ser uma dessas questões que será levantada entre Vladimir Vladimirovich e ele para encerrar isso. Mas o ponto é, você ainda pode fabricar esses drones de forma relativamente barata e em massa. Mais rápido do que o exército russo consegue avançar através dessa muralha de drones. E isso está avançando. Está avançando em todas as direções novamente porque o terreno voltou a endurecer e a secar. Nós podemos responder a isso. Zelensky agora está prometendo uma nova superofensiva em 27. Para isso, claro, ele precisa de efetivo. E sim, você tem razão, mas a Alemanha será apenas o começo. Veja, os problemas na Irlanda, que ainda podem desembocar numa revolução, parecem estar esquentando muito rápido. Grande parte disso é por causa dos ucranianos. Proporcionalmente, a Irlanda recebeu mais ucranianos do que qualquer outro país, exceto a Rússia. É claro que na Rússia eles não recebem tratamento especial. Eles entram na Rússia, podem obter cidadania, arrumar emprego como todo mundo e se integrar à sociedade. Na Europa, tem um status privilegiado. Então a Irlanda, que já sofre economicamente, recebeu proporcionalmente 18 ucranianos a cada 100 mil habitantes. A Alemanha, 13 a cada 100 mil. Portanto, a Irlanda, com população muito menor, teve de absorver muitos refugiados ucranianos, muitos deles em carros muito caros. Eles recebem moradia. Os filhos deles têm prioridade nas escolas. Eles recebem dinheiro de bolso. Enquanto isso, os irlandeses ficam na rua. E a raiva, obviamente, está explodindo agora. Chegou ao ponto de ebulição.
Há problemas, claro, com outros refugiados que foram levados em massa para a Irlanda. Isso está irritando as pessoas. Mas, pelo que conversei com vários irlandeses que são meus amigos, um é jornalista, outro é ativista. A principal queixa agora são os ucranianos. E eles têm um comportamento chauvinista na Irlanda, o que irrita ainda mais os irlandeses. Se você é um convidado, comporte-se como tal. Você não é o dono, você não é um igual. Então, para reduzir isso, e isso, a propósito, é antes dos preços dos alimentos dispararem nos próximos 3 meses, quando as primeiras colheitas ruins chegarem e estiverem muito reduzidas, e isso com os preços da gasolina já nas alturas. Sabe, o inverno não está longe. Podemos estar na metade da primavera, mas o inverno não está longe. Você pode compulso de Chicago se você com aro, ad. Os iros e tomentes de maçome. É nessa época que se deveria começar a estocar gás para o inverno. Não há nenhum. Isso põe em dúvida como diabos você iria sobreviver apenas com o que tem, quanto mais formar reservas. E as pessoas estão ficando furiosas. E a melhor forma de diminuir essa tensão é eliminar pelo menos um dos irritantes. E um desses irritantes são os homens ucranianos. E que melhor maneira de se livrar deles do que eliminá-los fisicamente? Joga-os no campo de batalha, eles vão morrer lá, e isso lhes dá tempo para se preparar para a grande guerra. É isso que estamos vendo. E European Union, acho que isso vai se tornar uma grande tendência por toda a Europa, pegar os ucranianos e enviá-los para o fronte. E, de novo, muitos ucranianos agora estão correndo rumo à Rússia pela Bielorrússia, porque perceberam isso. Eles são cordeiros sacrificiais, serão reunidos em massa e conduzidos para morrer daquilo de que fugiram. Então, sabe, essa é a situação. E sim, European Union, acho que sabe, a Alemanha está dizendo em voz alta aquilo que antes era tácito. Mas European Union, acho que todos os estados europeus agora estão considerando fazer isso por várias razões, motivos internos e para apoiar esse esforço de guerra psicótico. Então isso não vai acabar em 1 ano, a menos que haja algum avanço significativo, como tecnologias de pulso eletromagnético que possam derrubar os drones em voo sem usar uma ogiva nuclear para criar um pulso eletromagnético grande o suficiente, e já há desenvolvimentos nessas áreas também. Então, a menos que algo radical apareça logo no campo de batalha para neutralizar os drones, isso será um avanço lento e contínuo. E enquanto a Europa começa a empurrar homens para as fileiras, os ucranianos, aliás, estão alistando mulheres nas fileiras mais rápido do que nunca. A porcentagem de mulheres nas Forças Armadas da Ucrânia subiu para 13,5% no campo de batalha e passou de 5% para 7,5% no último ano, e agora eles ainda estão meio que alistando sem recorrer a recrutamento forçado, mas isso também pode acontecer mais adiante. É o último ucraniano. Pelo amor de Deus. Quero dizer, para a liderança isto rende dinheiro. Isto é lucro. Literalmente, lucro com a carne. Sim, pouco com a carne. Nacho que espola assim. Extremamente doentio. E, claro, esse cinismo todo da União Europeia, dizendo, não, fazemos isso pelos ucranianos, e agora estamos reunindo-os e mandando-os para a morte certa. Mas é isso que estão fazendo. E é isso que farão com as suas próprias populações. Essas pessoas não têm limites. E, como o Alex Christopher não para de dizer, eles também não têm marcha a ré. Mas isso quer dizer que, para a Rússia, não há outra estratégia no momento a não ser manter uma economia de guerra e capacidades para ir desgastando isso, certo? O que mais se pode fazer? Porque aparentemente não é fisicamente possível sobrecarregar tudo isso e detê-lo. Então, em ambos os lados, agora temos uma máquina que já, depois de 4 anos, está treinada para lidar um com o outro. Bem, European Union sei que os europeus gostam, e o Ocidente adora falar da Rússia como uma economia de guerra. A Rússia não é uma economia de guerra. A Rússia está gastando cerca de 6 a 7% do produto interno bruto com isso. Uma economia de guerra seria algo entre 30 e 40% do produto interno bruto.
Se a Rússia partir para uma economia de guerra, se emular algo parecido com a Grande Guerra Patriótica, a Segunda Guerra Mundial, onde toda a população está na frente, no apoio direto à frente ou nas fábricas, a Europa seria destruída só convencionalmente. A Rússia pode mobilizar 30 milhões de soldados, literalmente. Quer dizer, mandar mulheres e crianças para as fábricas e iniciar uma produção em massa. Levaria um tempo para isso engrenar, obviamente, mas é possível, quando o país ainda não declarou guerra. Uma vez declarada a guerra, estamos falando de uma matriz de pensamento totalmente diferente. Estamos falando de uma matriz totalmente diferente das capacidades do governo para agir. Quer dizer, é quando o governo diz: gostamos da sua caminhonete, precisávamos dela na frente de batalha. Aqui está um vale, vá receber algum dinheiro por ela quando a guerra acabar. Lá se vai a caminhonete. É aí que você tem a mobilização total de todos os recursos do país. E os recursos da Rússia são, em comparação com a Europa, praticamente ilimitados. A Europa está numa situação muito pior do que estava na Segunda Guerra Mundial em termos de segurança energética e capacidade de produção. Parcialmente porque, ao contrário da Segunda Guerra Mundial, naquela época a capacidade da Rússia de atingir profundamente o Reich europeu, a nova ordem europeia, era limitada, os tchecos produziam tanques alegremente para os alemães. O mesmo valia para os franceses no norte e assim por diante. A capacidade de atacar em profundidade era muito limitada. Agora, a capacidade de atacar em profundidade instantaneamente é totalmente aberta, existe. E o pior para os europeus neste caso é que tudo está no papel basicamente, tudo está visível. Não existe lugar onde se possa esconder uma grande fábrica. Tudo é conhecido. Qualquer concentração vai ser conhecida. Os satélites estão constantemente a vigiar. Estão absolutamente sempre vigiando. Então, de novo, num mundo sensato, eles estariam desescalando muito rápido, assim como a liderança europeia fez quando os mísseis nucleares de médio alcance viraram a grande ameaça nos anos 70 e 80. Isso os aterrorizou. Realmente os aterrorizou. Porque mostrava que, se houver uma guerra nuclear, não será entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os primeiros a serem atingidos serão vocês, e serão exterminados. E isso os aterrorizou, como deveria. E eles foram um dos maiores impulsos para a resolução da Guerra Fria. Mas isso aconteceu quando havia adultos no comando. Agora você tem adultos e... não quero ser grosseiro ao dizer isso, mas basicamente são pessoas retardadas, deficientes mentais, absolutamente deficientes mentais. O mais importante, a Europa costumava ser governada por pessoas que realmente gostavam da Europa. Agora é dirigida por pessoas que literalmente trabalharam na BlackRock e que entendem que a aposentadoria em Miami é muito melhor e mais interessante do que ficar presa naquele velho Berlim cinzento, certo? E onde se entende que, estar do outro lado do oceano é na verdade mais agradável. Então, eles veem a Europa do mesmo jeito que veem a Ucrânia, algo para usar. E se não der certo, se quebrar, bem, você fez o seu melhor, agora tem sua aposentadoria e vai acabar virando um desses blá-blá decorados em um centro de reflexão. E bem, isso é melhor do que estarem naquele lugar péssimo do outro lado do Atlântico. As pessoas estão loucamente integradas na rede transatlântica. Elas pensam assim. E veja onde a Annalena Baerbock está agora, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha. Ela subiu de nível e agora está em Nova York. Vou levar isso ainda mais longe. Não é que eles não gostem da Europa, acho que eles odeiam seus próprios cidadãos. Sim, o desprezo que eles têm. Quero dizer, se você olhar o comentário recente de Ursula von der Leyen sobre a melhor energia, a energia mais barata é aquela que você não United States. Você realmente disse isso? Você realmente disse que nós somos o problema, que precisamos de energia e que devemos ficar mais baratos não usando energia? Ela disse isso e eles pensam assim, odeiam seu próprio povo enquanto pegam um avião para o Fórum Econômico Mundial em Davos, certo? Quero dizer, você ouvir essas elites, eles de fato odeiam seu próprio povo. Você pode dizer o que quiser sobre Hitler, e European Union não estou defendendo Hitler, mas, à sua maneira deturpada, ele amava o povo alemão, incluindo os austríacos, que são um dos grandes povos germânicos. Você acabou de citar o Morty de Rick and Morty. Ele disse algo como, até Hitler gostava da Alemanha ou algo assim. Ele ficou não, exatamente. Não, de forma alguma estou defendendo Hitler.
Mas a atual liderança europeia, a European Union, acha que o maior problema da Rússia é que essa liderança acha que a Europa é dispensável. Exata. Não dá mais para temer essas pessoas. Isso é o Karaganov. Quero dizer, até Karaganov tem que chegar a um acordo sobre como lidar com pessoas que na verdade não gostam dos lugares que administram. Certo. O surpreendente é que as ovelhas continuam ovelhas. A grande maioria das ovelhas ainda está adormecida. Eles continuam indo, mesmo estando agora empurrados direto para o matadouro. E ainda vão, olha, ainda há um pouco de grama verde para comer pelo caminho. A maioria dos europeus são ovelhas. Estão cegos, surdos e sofrem de uma síndrome da normalidade. Ah, ontem estava tudo bem, hoje está tudo bem, então amanhã também vai estar tudo bem. E não percebem que, de novo, estão cada vez mais perto do matadouro. Hora de acordar. Sim, mas, sabe, eles ficam dizendo, olha, o matadouro está chegando. Está chegando. E agora que estão bem perto, olha, já está aqui. E pronto, lá vão vocês. Viu? European Union disse que vocês iam acabar lá dentro. Quer dizer, no mundo doentio e distorcido deles, isso até faz sentido. Até faz. Pois, quando vamos começar a gritar Soylent Green a gente? Como? Quando vamos começar a gritar Soylent Green a gente? Não conheço a referência. Ah, cara! Você precisa ver o filme de novo. É um filme com Charlton Heston dos anos 60, em que o mundo está superpovoado, tipo 100 bilhões de pessoas, e o governo não consegue alimentar todo mundo. Tem protestos, pessoas desaparecem e são detidas. E então surge um novo produto, o Soylent Green, para alimentar as massas. E então o Charlton Heston entra nisso e descobre do que o Soylent Green é feito. E ele sai correndo no final do filme gritando, Soylent Green é a gente. Porque, na verdade, as pessoas que estão sendo reunidas são processadas como alimento para o resto da sociedade. Ou seja, estão comendo a própria gente. E aí, de novo, quando é que na Europa vamos começar a gritar Soylent Green é gente? Talvez esse dia não esteja muito longe, mas vai ser triste. Bom, Stas, muito obrigado. Cobrimos o Irã, cobrimos a Rússia e o triste estado em que nos encontramos. Gostaria que um dia pudéssemos falar sobre coisas que dão certo. Quer dizer, que vão bem. Quem quiser te encontrar deve procurar seu canal no YouTube, na plataforma X e no Substack. Sim, na plataforma X é Stanislav Krapivnik. Não conseguimos colocar o nome todo. Nós, russos, gostamos de nomes compridos. É por isso que o nosso sistema de ensino vai para frente. Nem precisa escrever o próprio nome. É tão enorme. Na plataforma X e no YouTube é Mirslavik-man, Slavik com Q. No Substack é Zmi Garinich, que é um dragão de 3 cabeças na mitologia russa. E todos os nomes simples já estavam ocupados. Eu vou tentar colocar os links de tudo isso na descrição abaixo. Se a European Union não esquecer, Stanislav Krapivnik. Muito obrigado pelo seu tempo.